Oi, galera do sexto ano, tudo bom? Hoje o nosso vídeo aula será sobre a apostila 3, o módulo 15, que é um número que nós vemos muito no nosso cotidiano, que são os números decimais. Seja quando nós vamos nos pesar ou verificar o preço de algum produto. Então são números muito utilizados no nosso dia a dia. Para falar desses números, vamos começar a mostrar como eu posso escrevê-los em forma de fração, que eu também posso passar um número decimal para a forma de fração. Bom, aqui eu teria 1/10. Para eu passar esse número decimal para a forma de fração, eu terei que contar quantas casas tem após a vírgula. A quantidade de casas será a quantidade de zeros no meu denominador. Aqui eu tenho 0,1. Tenho uma casa só após a vírgula. Logo, o meu denominador vai ser um número de base 10, potência 10, ou seja, um múltiplo de 10 com a quantidade de zeros, que é a quantidade de casas que tem após a vírgula. Como aqui tem só uma casa, terei só um zero. Aqui eu tenho 3 centésimos. Duas casas após a vírgula. Vou colocar 2 zeros no meu denominador. Ou seja, eu tenho o numeral 100 aqui no denominador, tá? E um número diferente de zero vai ser o que vai ficar no nosso numerador. Nesse terceiro exemplo, eu tenho 10 inteiros e 3 décimos. Olha o que vocês observam. Aqui eu tenho o numeral 103, porque os números antes da vírgula já possuem valores diferentes de zero. Então, vou pegar esse número todo, ele será o meu numerador. Vou verificar quantas casas tem após a vírgula. Nesse caso aqui é uma casinha só. Logo, no meu denominador vai ficar um zero só. Então, 10 inteiros e 3 décimos vai ser escrito da seguinte forma: 103 sobre 10. Como vai ser a forma de leitura desse número? Nós vamos fazer a leitura da mesma forma que nós o escrevemos em forma de fração, tá? Bom, o que vem antes da vírgula é um número inteiro. Nesses dois exemplos, eu não tenho nenhum número inteiro. Ele é zero, ele é nulo. No terceiro exemplo que eu tive um número inteiro. Por isso que quando eu falei 10 inteiros, como só possui uma casinha após a vírgula e 3 décimos. Quando eu possuir duas casas após a vírgula, vai ser um numeral sendo dito em centésimos, porque quando eu transformo esse número decimal para a fração, quem está ali embaixo no meu denominador é o número 100, que foi o caso desse número aqui. Tá ok? Bom, todos esses números aqui são chamados de frações decimais. Por quê? São números onde o denominador é um número de potência 10, ou seja, múltiplos de 10. Também são decimais finitos. Quando eu sei que um número é decimal finito, são aqueles que possuem uma quantidade finita de casas decimais diferentes de zero. O que significa finita? Eu sei que tem uma quantidade. Não é uma quantidade que eu não tenha noção de quanto é, que é o infinito. O finito é exatamente o oposto da palavra infinita. Então, eu sei exatamente a quantidade de casas. Foi o que aconteceu aqui nesses 3 exemplos. Vou falar agora sobre quando eu tenho uma dízima periódica. Vamos falar agora da dízima periódica, que também é um número decimal. Porém, são números decimais que possuem uma quantidade infinita de algarismos após a vírgula. Eles se repetem periodicamente, ou seja, tem números que vão se repetir, os mesmos.
Aqui eu coloquei aproximadamente 0,333 milésimos. O meu período é o período 3. Por quê? O 3 é um número que está se repetindo. Quando eu for escrever esse número, eu tenho que posso escrever dessa forma, com reticências, indicando que esse número não termina aqui, não é um número decimal finito, e posso escrever também dessa forma, 0,3 décimos, e utilizando esse símbolozinho aqui em cima do número que está se repetindo. Esse sinal, ele identifica que esse número 3 irá se repetir infinitas vezes. Abaixo eu tenho 0,833 e assim sucessivamente. Nesse caso aqui de baixo, é o 3 que está se repetindo. Então, meu período é o 3. Eu posso escrever com reticências ou com esse símbolo. Lembrando que o número que se repete é o número 3. Então, o símbolo só pode estar acima do número 3. No último exemplo, repete-se um número que possui 2 algarismos, que é o 75. Como eu tenho 2 algarismos, o meu período é o 75, porque é esse numeral que está se repetindo. Quando eu for escrever, também posso utilizar as reticências ou o símbolo que identifica isso. Como é o 75 que está se repetindo, esse símbolo tem que ficar logo acima do 75. Agora vamos falar como eu localizo o número decimal na minha reta numérica. Bom, galera, nós já vimos isso no nosso módulo 13, no estudo das frações. Então, vamos dar uma relembrada sobre isso daí. Para eu localizar o número em uma reta numérica, a primeira coisa que eu tenho que identificar é em qual intervalo que ele está, entre quais números. Até porque é um número com vírgula, então ele não é um número inteiro. Ele vai estar entre um e o outro, ok? Aqui, ó, eu coloquei 2/5. Já coloquei o número em forma de fração para nós relembrarmos desde o início. Quando eu tenho um número em forma de fração, o primeiro passo que eu tenho que fazer é essa divisão, para eu saber o intervalo em que ele se encontra. Tenho 2 dividido por 5. 2 eu não consigo tirar 5, acrescentei os zeros. E aí fiz a conta. 2 dividido por 5 deu 4 décimos. Se deu 4 décimos, eu sei que esse número está em um intervalo entre o 0 e o número 1. Por quê? Ele é maior do que 0, porém é menor do que o número 1. Vou olhar para a fração agora, porque a fração irá me auxiliar a identificar onde que esse número se encontra na reta numérica. Primeira parte eu já identifiquei, ele está entre o número 0 e o número 1. Agora eu vou olhar para o meu denominador. Esse meu denominador é 5. Irei ter que dividir o intervalo entre 0 e 1 em 5 partes iguais. Após feito isso, vou olhar para o meu numerador, que nesse caso é o número 2. A partir do 0, nesse caso aqui, que é o primeiro intervalo, que ele está entre um e outro, eu vou contar 2 casas. 1, 2. Então, 2/5 se encontra aqui na reta numérica. Ou, falando em número decimal, ele seria o 4 décimos. Então, sempre quando eu tiver que identificar tanto o número decimal ou uma fração e uma reta numérica, eu preciso das 2 representações. Se eu tiver um número decimal, eu tenho que passar para a forma de fração. E se eu tiver uma fração, eu tenho que passar para o número decimal. Eu preciso dessas 2 representações para eu identificar o local dele exato na minha reta numérica, ok? Como eu posso fazer uma comparação de decimais exatos?
Aqui eu tenho 3 inteiros e 4 décimos e 3 inteiros e 4 centésimos. Gente, vamos olhar para as casas. Antes da vírgula, os números são os mesmos. Olha o que acontece após a vírgula. Aqui eu tenho o número 4 e aqui eu tenho o número 0. Eu vou verificar quem é o maior número. Nesse caso, 4 é maior do que 0. Então, esse meu número aqui é maior. Embaixo, eu tenho um inteiro e 3 centésimos e um inteiro e 3 décimos. Vamos supor que eu não estou conseguindo fazer a leitura desse número. O que eu posso fazer para me auxiliar? Vou verificar quantas casas aqui tem após a vírgula e quantas casas tem aqui e vou igualá-las. Aqui eu tenho 2 casas, aqui eu tenho uma só. Para eu igualar, basta eu acrescentar com o número 0. Vou acrescentar aqui uma casa com o número 0. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Antes da vírgula eu tenho o número 1, eles são iguais. Após a vírgula eu tenho 0 aqui e tenho 3. Nesse caso, o 3 é maior do que 0. Então, esse número aqui será um número maior. Bom, nosso vídeo aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir e fazer um comentário sobre o que foi explicado nesse vídeo aula. Um beijo!